Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor. The brothers in the peace of the Lord. Havia um homem chamado Roberto. So there was a man called Roberto. E ele se apaixonou muito por uma moça chamada Alessandra. And he fell in love for a lady called Alessandra. Só que quando essa moça chamada Alessandra era mais jovem, But when this young lady, Alessandra, was younger, ela era uma moça muito namoradeira, namorava muitos rapazes, she was big into dating the boys. tinha vários relacionamentos inconstantes, She had many different relationships. sempre procurando como preencher algo na vida dela. She was always trying to find something that would fulfill her life. Mas Roberto estava tão apaixonado por ela que pediu ela em casamento e ela, assim, por consequência, resolveu se casar com ele. But Roberto was so in love that he asked her in marriage, and she accepted. No começo foi muito bom, eles se amaram demais. At the very start, it was really good. They truly loved each other. Só que aí com o tempo, a Alessandra começou a sair mais de casa. And then as the time went by, Alessandra started to go out a bit more. E sozinha, ela ia para vários lugares, assim, fazer compra. And while she was on her own, she would go to many places. She would go shopping. Gastava dinheiro sempre com roupas caras, com joias. Spend all her money with expensive clothes and jewels. E nessas saídas, nesses passeios, ela começava também a flertar alguns homens ricos. And all these like walk-arounds and going out, and she would start even to flirt with some very rich man. E por ela ser muito vaidosa e muito elegante, ela atraía esses homens para ela. And because she was so self-conscious of her appearance, she was looking great, always looking great, that she would attract those men's attention. E aí alguns desses homens, claro, começaram a dar em cima dela. And of course, some of these men, they would start to flirt with her. E teve um momento que ela aceitou um desses flertes. Ela acabou traindo o marido dela. And it came the time in which she conceded to one of these flirts, and she ended up going out with one of those men. So she cheated on her husband. E o que é pior, ela começou a gostar desse hábito. And that became a habit that she enjoyed. Roberto, como ele desconfiou da situação, ele conversou com ela várias vezes. So Roberto, because he was already very suspicious on what was going on, he had a few words with her. E mesmo depois dele confirmar que ela realmente estava traindo ele várias vezes, And even after he confirmed that yes, indeed, she was cheating on him many times. mesmo ele ficando magoado, ele persistiu no casamento, ele continuou junto dela. Even though he was heartbroken, he persisted in his marriage and he stayed beside her. Ela chegou a engravidar e ele nem mesmo sabia se os filhos eram dele. She even got pregnant and he was not sure whether that was his kids. E aí teve uma última vez que ele conversou com ela e ele falou: olha, você precisa voltar para sua casa, para o seu lar, você precisa se arrepender disso. And then for the very last time, as a last chance, he pleaded with her so that she would come back to her home and come back to her family. E ela decidiu que não. Ela abandonou a casa dela, abandonou o marido, abandonou a família e foi viver como uma prostituta. But she decided otherwise. She abandoned her family, her home, and she went to live as a prostitute. Mesmo assim, Roberto, muito magoado, mesmo depois de um bom tempo, ele tomou a iniciativa. And even after all of that, Roberto, he was very broken. He took the initiative. Tomou a iniciativa de ir atrás dela, onde tinha várias mulheres se prostituindo. And he went after her in the place of prostitution where she would now be dwelling. Encontrou ela numa vida de miséria e chamou de novo: olha, volta para casa. So he found her in a life of misery, and he called her back. Please come back home. Tem um chefe, né, naquele ambiente de prostituição. And in that environment of prostitution, there would be a guy looking after the girls like a boss. E Roberto negociou um preço muito alto com esse chefe, esse líder. And Roberto, he negotiated a price, a very high price, with this special leader.
E aí, mesmo ele tendo libertado, no caso, a Alessandra desse mundo, assim, ter liberto ela daquele momento, pelo menos, nas suas, and even though he had paid a high price to set Alessandra free of that one life she was living, quando ele estava levando ela para casa no caminho, né, no carro, on the way back home, as they were driving home inside the car, ele falou: olha, você está voltando para casa porque eu acabei de te tirar da rua. he told her, listen, you are coming back home now because I'm taking you out of the streets. Mas você precisa tirar a rua do seu coração. But now you must take the street out of your heart. Essa é uma história fictícia. So this is a fictitious history. Embora a gente saiba que com certeza acontece em muitos lugares do mundo. Even though we know that it might be the case that it does happen in some places around the world. E foi só para ilustrar uma mesma situação que aconteceu várias vezes com o povo de Israel. And as just to illustrate the situation that happened many times with the people of Israel. A gente vai ler alguns versículos do livro de Oséia, do Antigo Testamento. So we're going to read a few verses in the Hosea in the Old Testament. Que também vai culminar no versículo que foi a chamada para o nosso acampamento. Nós vamos ler no livro de Oséias, o capítulo 2, os 13 primeiros versículos. Precisa da mesa de microfone? Precisa de microfone? Nosso vídeo, né? And in those verses, we're going to find the message which happens to be the theme of our weekend away. We're going to start in Hosea 2 from 1 to 13. E nós vamos ler então em inglês e depois em português. And we're going to read first in English and then Portuguese. Seja into your breathing. It's the 16th century English, sorry. Thank you. Say unto your brethren, Ami, and to your sisters, Ruhama. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, por favor. Pode prosseguir. Plead with your mother, plead, for she is not my wife, neither am I her husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e não sou eu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de dentro dos seus seios. Lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst. Para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e mate a sede. And I will not have mercy upon her children, for they are the children of whoredoms. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. For their mother has played the harlot, she has conceived them, has done shamefully. For she said, I will go after my lovers, that give me my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que não me dão o meu pão e minha água, que me dão o meu pão e minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall, that she shall not find her paths. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não enche as suas veredas. And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them.
and she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband, for then it was better with me than now. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. For she did not know that I gave her corn and wine and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Therefore I will return and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax given to cover her nakedness. Portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. And now I will discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand. Agora descobrirei as minhas vergonhas, os meus olhos, seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbaths, and all her solemn feasts. Farei cessar no seu gozo todas as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. And I will destroy her vines and her fig trees, whereof she has said, These are my rewards that my lovers have given me, and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo a devorarão. And I will visit upon her the days of Baalim, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forgot me, says the Lord. Castigai-a pelos dias dos Baalis, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com suas arrecadas e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Uma leitura um pouco longa, né, na narrativa do Antigo Testamento. It was a bit of a long reading in the Old Testament narrative. Mas ela é um reflexo de algo que já vinha acontecendo há muito tempo com o povo de Israel. But that's a reflection of something that was going on for quite a while with the people of Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito, So the people of Israel was freed from slavery in Egypt, da escravidão dos egípcios, from slavery in the kingdom of Egypt, representando uma libertação que Jesus faria muitos anos mais tarde. and that was representing a freedom that Jesus would bring out to the people later on. Então essa libertação do povo Israel por parte, né, do povo egípcio foi uma representação da libertação do pecado. So the people of Israel being set free from slavery was a representation of we being set free from sin. Só que desde aquele tempo o povo de Israel começou a se envolver com outros povos. But since that time, the people of Israel started to get involved with other people around them. Povos que eram inimigos do Senhor. People that were enemy to the Lord. E começaram a ser influenciados pelos outros deuses. And they started to be influenced by those people and by strange gods. E pelas práticas desses outros povos. And by the practices of these other people. Práticas que não condiziam com a lei do Senhor. Those would be actions that would not be in line with the commandments of the Lord. E quando a gente chega também no período do reino, quando o reino foi formado, And as we head into the time of the kingdom, as the kingdom of Israel was formed, com Saul, Davi, Salomão, with all the kings, Saul, David and Solomon, e depois passou para Roboão, né, Jeroboão, os outros reinos. and later on all of the other kings, Teve a época em que o reino do povo de Deus foi dividido entre Israel e Judá.
It came the time in which the kingdom of Israel was split in two, the kingdom of Judah and the kingdom of Israel. E com todos esses acontecimentos durante esse tempo todo, And with all of those happenings during all of that time, o povo estava se esquecendo do Senhor. the people of Israel, they were forgetting about the Lord. Salomão, por exemplo, casou com muitas princesas, teve muitas concubinas. Solomon, for example, he married many different concubines, he had many different wives. Foi influenciado pelos povos, né, da onde vieram essas princesas. And he was influenced by those princes in regards to the culture. E, consequentemente, o povo sofreu junto com Salomão. And because of that, people were also suffering because of Solomon's actions. O tempo foi passando, And the time went by. muitos profetas foram levantados por Deus Many prophets were risen by God para alertar o povo de Deus: para, vocês estão errados, para com essa idolatria, para de ser influenciado por esses outros povos. as to warn the people of Israel, stop being influenced by those strange nations. Algumas vezes o povo ouviu, Sometimes the people of Israel would listen to them, mas a maior parte das vezes não ouviu a Deus. but most of the times they did not listen to what was being said. E aí chegou um momento, até a época do profeta Oséias, And it came a time to the time of the prophet Hosea, em que Deus usa o profeta Oséias para poder falar esses versículos para o povo. in which God uses prophet Hosea in those verses to talk to the people Sobre como o povo abandonou o Senhor in regards to how the people had abandoned the Lord e passou a viver na idolatria. and they started to live in idolatry. A idolatria, ela não necessariamente é você se dobrar, por exemplo, diante de um Deus de pedra ou de madeira. So idolatry is not necessarily you bowing down to an idol of wood or stone, Mas era algo que estava no coração do povo de Israel, but it was something that was inside the people of Israel's heart que substituía Deus no coração deles. that was replacing God in their hearts. E isso, num contexto um pouco mais recente, And bringing that into a more recent context se reflete também lá no início da igreja, com a igreja de Corinto. is also reflect the very start of the Church of Corinth. A igreja de Corinto experimentou a mesma coisa que o povo de Israel experimentou no passado. The Church of Corinth also went through the very same things that the people of Israel went in the past. As pessoas, né, ouviam do evangelho, People would hear about the gospel, se convertiam, they would convert themselves, só que tinha algumas coisas da velha vida que elas ainda traziam com elas. but there were things from their old life that they would still carry on with them. Como Corinto era uma cidade muito grande, como se fosse uma metrópole naquela época, Because the city of Corinth was a very big city, was a metropolis at the time. ela também era influenciada por várias outras culturas ali. It was also being influenced by many different cultures around. Então muitas pessoas que não conheciam a Deus levavam essa cultura para dentro da igreja. And many people that did not know God would bring that strange culture into the church. Os coríntios, So the Corinthians, eles estavam sendo muito mundanos nas atitudes deles. so the Corinthians, they were being very mundane or worldly in their actions. E eu estou falando de pessoas crentes no Senhor Jesus. And I'm talking about believers. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, So let's read in 1 Corinthians chapter 3, de versículo 1 até o versículo 3, por from favor. verses 1 to 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Leite vos dei de beber, não vos dei de alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. For ye are yet carnal, whereas there is among you envying and strife and divisions, are you not yet carnal and walk as men? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais andando segundo o homem?
Pois bem, o contexto em que Paulo falou isso para os coríntios So we see that the context in which Paul was talking to the Corinthians here, é bem similar ao que o povo de Israel também se encontrava quando Oséias falou com eles. it was very similar to what the people of Israel was living when Hosea was prophesying unto them. Tanto é que Paulo cita, né, o livro de Oséias no capítulo 15. And as we see, Paul is going to make a reference to the book of Hosea in chapter 15. E da mesma forma que Deus disciplinou o povo de Israel, So in the same way that God was disciplining his people enviando o seu povo para o cativeiro babilônico, lá para o exílio, by sending his people into the captivity in Babylon, Deus também disciplinaria a igreja de Corinto se eles não se arrependessem dos pecados deles. God would also discipline the church of Corinth if they did not repent of their sins. Por causa do exemplo do povo de Israel, desde o caminhar lá 40 anos no deserto, So because of the past experience God had with the people of Israel walking 40 years in the desert, Paulo chega lá no capítulo 10, versículo 12, Paul would come in chapter 10, verse 12, e fala, cuide, aquele que está de pé, cuide para que não caia. and he would say, the one who is standing, watch out so you may not fall. É nesse contexto. Olha o exemplo que o povo de Israel teve lá atrás. So it is in this context saying, look what the people of Israel suffered in the past. Vocês tiveram o exemplo da queda deles lá atrás, então não caiam na mesma coisa. You had the example of their fall in the past, so please do not do the same thing. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu depois com a igreja de Corinto. We don't know exactly what happened later with the church of Corinthians. E eles não necessariamente estavam cometendo o mesmo tipo de idolatria que o povo de Israel. And they did not necessarily were committing the exact same sin that the people of Israel was doing in the past. Mas também estavam cometendo idolatria. But they were also falling into idolatry. No contexto da igreja de Corinto, So in that one context in Corinthians, havia vários irmãos que estavam causando divisão na igreja. there were many brothers that were causing division in the church. Umas pessoas tomando partido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Many people would be taking sides, saying, I'm from Paul, but I'm from Apollo. Por ser uma igreja muito completa dos dons espirituais, And because it was a very complete church in terms of spiritual gifts, alguns crentes se achavam melhores do que os outros por causa de certos dons. some believers would find themselves better than the others because they had different gifts. Tinha crentes que aceitavam a depravação sexual, There were some believers that would even make allowances on sexual depravity. inclusive tinha um membro da igreja que estava tendo relações com a madrasta, And by the way, there was a particular member of that one church that was having sinful relations with his mother-in-law. e isso era aceitável para eles. And that was being accepted, that was acceptable for them. Tinha até processos jurídicos rolando no meio da igreja. There were even like lawsuits running the church, brothers against brothers. Irmãos processando irmãos. One brother prosecuting or suing the other. E isso passou, né, esse contexto de idolatria passou desde o povo de Israel para a igreja primitiva, And that context of idolatry came all the way down from Israel to the primitive church, e da igreja primitiva para a igreja de hoje também. and from the primitive church to nowadays church. A igreja de hoje ela também possui características de um certo mundanismo. So nowadays church also carries a certain feeling of secularism. Os crentes de hoje em dia muitas vezes praticam coisas que são incoerentes com o caráter cristão. So believers nowadays, they would practice many things that is not consistent with an example of a Christian. São incoerentes com o caráter santo de Deus. Is not consistent with the holy character of our God. Assim como mostrado na peça, estão agindo como se Jesus ainda estivesse morto. And it is as it was shown before in the play, they still acting and behaving as Jesus was died. É como se Jesus nunca tivesse vindo para salvá-lo. As if Jesus had never come to save them. E tem alguns exemplos muito práticos And we have some very practical examples que nós como crentes deveríamos pensar, that we as Christians we should be thinking about. principalmente na maioria brasileira que se encontra aqui. Especially in this Brazilian mix that we have here. Muitas vezes aquela história do jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, Many times we say, we have the Brazilian way in achieving things. não necessariamente é o correto a se fazer. That's not necessarily the right way of
reaching things. É claro que todos aqui na Irlanda têm necessidades. Of course, everyone here in Ireland, we all have our needs, Necessidades financeiras. financial needs. E aí aqueles que vêm fazer intercâmbio, And then those ones that come here to learn a language, como estudantes, por exemplo, as students, for example, têm visto para estudantes. they have a student visa. Podem trabalhar no máximo 20 horas, por exemplo, They can only work 20 hours per week. e passam muito mais horas do que isso. They might be working a lot more than that. Será que a Bíblia não traz princípios, por exemplo, de respeito às autoridades? Would the Bible do not teach us principles in regards to respecting the authorities, Respeito às leis? respecting the law? Será que a Bíblia não traz princípios de testemunho com a sociedade? Would the Bible not teach us principles in regards to our example towards society? Sorry. Porque todo crente aqui com certeza já ouviu aquela frase que diz que todo cristão é um missionário. I believe every Christian here already heard that saying that says every Christian is a missionary. Então, se você é um missionário onde você está, que tipo de testemunho você dá quando você está desobedecendo as leis do próprio país ali? So if you are a missionary, what sort of example are you giving when you do not obey the laws of the country you live in? Que testemunho você está dando como cristão quando você passa pela imigração, pela guarda, pela igreja, pelo seu chefe no trabalho? So what sort of example are you giving when you go through the customs, when you in front of your employer, your boss at work? Isso é um dos exemplos, né? Tem outro exemplo, assim, recentemente, né, o Generation foi lá para Amsterdã. So that was one of the examples, and just bringing another case when Generation went to Amsterdam a few weeks ago. E, assim, meu coração ficou um pouco triste, porque eu conversava com os irmãos da própria igreja de lá. My heart got saddened because I was talking to a few brothers in the local church there in Amsterdam. E eles falavam de uma forma tão natural, de uma forma tão aberta sobre viver ilegalmente no país. And they were they were speaking so openly about the way they were living illegally in that one country. Crentes, a palavra ilegal deveria soar muito estranho para um cristão. And come on, believers, the word illegal should be sounding very iffy for you guys. Assim, no máximo, a única exceção para isso seria se realmente o país proibisse você de pregar o evangelho e tornasse ilegal a pregação do evangelho. I think the only exception that we can make here in regards to being illegal is if that one country is making legal the preaching of the gospel. É a única exceção. That's the only exception. E pessoas morrem por causa disso. And people die because of that. Então, como a gente ainda não chegou nesse nível de dar a nossa vida, And so because we did not get to that one stage yet, nós temos condição de pegar um visto de trabalho, um visto de estudante, um visto para turista, que nem o meu. we are still able to get our visas as a student, as a worker, or as a tourist, as myself. Mas nós temos uma missão a cumprir aqui nesse local. And we still have a mission to accomplish here in this place. Temos um testemunho We still have this Christian example to give, para mostrar para os brasileiros que estão aqui, para os irlandeses que estão aqui, to be showing to the Brazilians that are here, to the Irish nationals that are here, e para muitas outras culturas and to many other cultures que se encontram em Dublin hoje. that may find themselves in Dublin today. Um outro exemplo também Another example. é sobre pequenas mentirinhas que parece que passam aceitáveis no It's meio da like igreja. little white lies that goes unnoticed in the midst of the church. Sobre, por exemplo, muitas vezes eu participar de aniversário surpresa. So Surpresa, né? many times I might attend a surprise party for a birthday party. E quando o pessoal está no grupo do WhatsApp sugerindo as ideias, And as people are in the WhatsApp groups, they are suggesting me ideas and coming up with ideas. sobre como a gente vai tirar a pessoa da casa dela, o que a gente vai fazer para ela poder achar que é uma surpresa. People might be suggesting, oh, how do we do to get the birthday person out of the house so that we can prepare the surprise? E sutilmente as pessoas acabam sugerindo coisas que elas não planejam fazer e nem vão fazer. And very subtly, they might suggest things that they are not willing to do and that they are not going to do. E elas não percebem que isso é uma mentira. And they don't realize that this is a lie, Portanto, é pecado. and therefore it's also a sin. Para vocês terem ideia de como isso é sério, This way you guys can have an idea on how serious that is. a gente vai ler rapidamente aqui, né? Provérbios 26, não precisa abrir lá, tá? Provérbios 26, 18 e 19. We're gonna read very quickly here Proverbs 26:18. I'm gonna read it to you guys. 18, 19.
Like a maniac shooting flaming arrows of death is one who deceives their neighbor and says, I was only joking. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Isso, despercebido dentro da igreja. And many times those things they're gonna go unnoticed in the midst of the church. Em um ambiente que deveria ser edificante. In an environment that should be a building up environment. Agindo como se Jesus não tivesse morrido. We are acting as if Jesus had not died. Até a gente tem que tentar refletir essa santidade do Senhor. We need to try to understand this holiness of the Lord Em todos os detalhes da nossa vida. in every single details of our lives. Quando a gente medita no livro de Levítico, Números, Deuteronômio, When we meditate on the books of Leviticus, Numbers, Deuteronomy, a gente percebe quão detalhista Deus é we na lei. can realize how detailed oriented God is. Na lei dele. Como cada pedacinho da lei ali é santa. How every single piece of His law is holy. Portanto, a gente deve respeito a isso. And therefore we must show respect to that. Até em pequenos detalhes, por exemplo, como o horário em que a gente planeja fazer as coisas. Even in small details as, for example, the time in the day that we plan to do things. Se nós temos as atividades do Selah, por exemplo, Selah Brothers, reunião de oração, Generation, os cultos. For example, all the activities that we have in Selah during the week, Selah Brothers, Sisters, prayer meeting and so on. Nós temos horário para começar e acabar as atividades. We have a specific time to start and to finish those activities. E aí eu posso contar no dedo quantas atividades começaram exatamente no tempo que era programado. And I recall there was very few activities that would start at a planned time. A santidade de Deus deveria ser refletida até nisso também. And I believe the holiness of the God should be reflected even on those things. Porque quando você começa uma coisa depois para esperar os que estão atrasados, Because when you start something later than what was originally planned to wait for the latecomers, você desrespeita aqueles que se esforçaram para chegar antes do horário. you are disrespecting the ones that made the effort to be there on time, Portanto, é pecado. and therefore it's a sin. E age como se Jesus não tivesse morrido por causa desses pecados. And we are acting as Jesus had not died because of that sin. Posso exemplificar também com a questão das prioridades erradas. I can also give another example, having the wrong priorities. Principalmente dos brasileiros que vêm com o sonho de viver aqui na Europa e tudo mais. Specifically, I was talking about the Brazilians that come to live their lives in Europe. A pessoa trabalha bastante, junta um bom dinheiro. We might work a lot and save some money. E aí ela começa a gastar bastante dinheiro com coisas para ela mesma. And then they might start spending all the money in things for themselves. Não que você comprar, por exemplo, um notebook, não que você viajar para a França seja pecado. Not that you buy a new laptop or traveling over to France is a sin. I'm not saying that. Viajar com certeza é bom demais, e viagem mesmo. To travel is definitely something good, and please do go around and travel. Mas aí a questão é o quanto você gasta, qual é a proporção do que você gasta com esse tipo de coisa. But the point I'm making here is the proportion of what you spend with those things. Com o dinheiro que você investe em missões, você manda dinheiro para a Índia, por exemplo. In comparison to the money that you invest in missions, sending money over to India, for example. Que você dizima na igreja, que você oferta na igreja. The tithing and the offering. Que você ajuda obreiros. In the help to the ones in the world. Que você analisa a vida da pessoa que pode estar sentada do seu lado agora, que de repente passa necessidade sem você saber. When you help your brother who is in need. Então, quantas vezes você gasta dinheiro consigo mesmo? So how many times do you splash money on yourself? E deixar a necessidade do outro para lá? And you forget about your brother's needs. Existem muitas outras situações que a gente deixa passar. There are many other situations that we might be missing. Mas que se você for colocar a luz da Bíblia, a luz da santidade de Deus, But if you were to put that in the light of the Bible, in the light of the holiness of God, você vai ver que isso não é de acordo com o caráter santo dele. you will realize this is not in accordance to His holy character. Se você não aprende a negar a si mesmo, If you do not learn how to deny yourself, você não é digno de ser discípulo de Cristo. you are not deserving of being a disciple of Christ. E isso tudo foi só para ilustrar o contexto desse versículo. And all of that just to give us an idea of the context in this verse. De Oséias 2:14. Hosea 2:14. Abre lá, por favor. Let's open that again, please. Que é o versículo da chamada para o nosso acampamento aqui. Which is the main
theme or title for our weekend away. Therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Esse deserto que está falando aí, onde Deus falaria ao coração das pessoas, So that desert that he's talking about here, which he would talk to the heart of the people, não era só um lugar separado, it was not only an isolated place, um lugar distante, a faraway place, para ficar mais fácil de eu ouvir a voz de Deus. so that it would make it easier for you to hear God's voice. Aí ele estava falando de uma disciplina. And he was actually talking about being disciplined here. Esse deserto era o exílio babilônico, o cativeiro. So this desert here was the captivity into Babylon. Tanto é que o significado desse deserto fala lá no versículo 3, que é uma terra seca. So much so that the meaning of this verse here, it says in the previous verse, it would be a dry land compared to a dry land, Onde as pessoas morreriam de sede, where people would die of thirst por causa da desobediência deles. because they were being disobedient. Então, se você se encontra em alguma situação So if you find yourself in some situation que demonstra essa distância da santidade do Senhor, which reflects this distance from the holiness of the God, esse deserto não é um retiro em si, this desert is not the retreat or the weekend away in itself, mas é uma disciplina que vai estar preparada para você. but it's a sort of punishment or discipline that is prepared for you Se você não se voltar para o Senhor. in case you do not turn yourself to God. O povo de Israel e de Judá foram para o cativeiro, The people of Israel and Judah, they went into captivity. e na história, um pouquinho depois, Israel foi extinguida, And later on into history, you're going to see that Israel was vanished. ficou só o povo de Judá, Judah was the only one left. tudo porque não se voltou para o Senhor. And all of that because they did not turn themselves to the Lord. E aí o que esse versículo, a partir do versículo 14, And from verse 14 on até o final do capítulo, to the very end of the chapter, você vai ver como Deus ainda assim permanecia fiel, you're going to see how even after all of that, God was still faithful demonstrando a restauração que ele faria com o povo dele. by showing the restoration that He would bring to His people. Essa restauração já foi feita em nós através de Jesus. This restoration was already made in us through Jesus. Então Deus já nos tirou da situação do pecado. Hence, God has always set us free of that one situation of sin. Deus já nos tirou do mundo. Jesus has already taken us out of the world. Mas ele nos alerta a nós tirarmos o mundo de nós. But He's warning us so that we may take the Lord from within us. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. So bow down your heads now, please close your eyes. Esse acampamento é para que você coloque todos os seus pecados diante do Senhor. This weekend away here is for you to put all of your sins in front of the Lord. É Deus chamando você para um arrependimento verdadeiro. It's God calling you to a true repentance. Seja em pecados que foram citados aqui, Being sins that were already mentioned here tonight, e aqueles que eu nunca ousaria citar, and those ones that I would never dare mention, aqueles que estão mais escondidos no profundo do seu coração, the ones that are hidden deep inside your heart, que muitas vezes nem você sabe o que é, that many times not even you yourself may know what it is, mas Deus conhece. but God knows them. E Ele te convida a mudar, And He's inviting you now for a change. porque o primeiro passo já foi dado por Ele. Because the first step has already been taken and He did it. Ele já entregou o Filho dele por você. And He already gave His Son for you. E você vai continuar agindo como se isso nunca tivesse acontecido? Are you going to continue acting as if that has not happened? Ou você vai realmente pensar na vida daqui para frente? Or are you really and truly going to reflect on your actions from now on? Deus, eu estou sendo um bom testemunho para as pessoas ao meu redor? God, am I being a good Christian example to people around me? Eu estou sendo um bom testemunho para a sociedade onde eu vivo? Am I being a good example in society which I live in? Eu estou agradando o teu coração? Am I pleasing your heart? Eu estou glorificando o teu nome? Am I bringing glory to your name? Se eu não estou fazendo isso, Senhor, If I'm not doing those things, Lord, por favor, que o Espírito Santo me convença please, that the Holy Spirit may convince me e me ajude a mudar. and help me to change.
E essa deve ser a nossa oração todos os dias. And that should be our prayer every day. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen.